mudanças em organismos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio. Esses foram alguns dos temas tratados pelo presidente Jair Bolsonaro na reunião de chefes de Estado e de governo do BRICS. O grupo, que é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, realizou hoje sua 12ª cúpula. Em um ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, o encontro foi pela primeira vez virtual. Os desafios sanitários e econômicos causados pela Covid-19 figuraram entre os temas mais discutidos na cúpula deste ano do BRICS. O presidente Jair Bolsonaro apontou que buscou cuidar da crise sanitária e da saúde da população sem afetar a economia e o bem-estar de todos. Vivemos um cenário particularmente difícil em decorrência dos efeitos econômicos, sociais e sanitários causados pela Covid-19. Desde o início da pandemia, alertei que a saúde e a economia deveriam ser tratadas simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Nenhum país pode enfrentar a situação excepcional sem dar atenção aos sinais vitais da economia. Assim agiu o Brasil. Ele destacou que o BRICS é fundamental para a recuperação da economia mundial depois da pandemia. E para reduzir os impactos econômicos e gerar crescimento, reforçou o compromisso com as reformas do governo. Asseguro meu compromisso com as reformas estruturais que garantirão um melhor ambiente de negócios, com o consequente aumento da produtividade e dos fluxos de investimentos privados. Na reunião de cúpula, os países assinaram a Declaração de Moscou. No documento, os líderes reconheceram a necessidade de reformular os organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas e o Fundo Monetário Internacional. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a necessidade de mudanças nesses organismos. Para termos uma comunidade internacional verdadeiramente integrada e ativa, precisamos reformar as entidades internacionais, a exemplo da OMS e da OMC. A reforma da OMC é fundamental para a retomada do crescimento econômico global. É necessário prestigiar propostas de redução dos subsídios para bens agrícolas, com a mesma ênfase com que alguns países buscam promover o comércio de bens industriais. Não há exemplo mais claro da necessidade de democratizar a governança internacional do que a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O presidente brasileiro também falou sobre meio ambiente e anunciou um novo recurso para identificação de madeira extraída ilegalmente da Amazônia. Estamos comprometidos também com ações no tocante à emissão de carbono e um assunto muito particular do Brasil. A nossa Polícia Federal desenvolveu agora a utilização de isótopo estável, um tipo de DNA, para permitir a localização da origem da madeira apreendida e exportada. Durante o encontro dos BRICS, a Rússia passou a presidência temporária do grupo para a Índia. Reportagem, Márcia Fernandes. 10 bilhões de dólares para os países do BRICS se recuperarem dos efeitos da pandemia do Covid-19. A ajuda vem do novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS, e também foi tema da cúpula hoje. Desde 2014, a instituição atua em apoio aos países em desenvolvimento, financiando projetos e condições mais vantajosas. Para combater o coronavírus e seus efeitos nas economias emergentes, o novo Banco de Desenvolvimento disponibiliza créditos de 10 bilhões de dólares para os países do BRICS, 5 bilhões para o financiamento de projetos nas áreas de saúde e assistência social e os outros 5 bilhões para a recuperação econômica, com foco na criação de empregos e no apoio a pequenas e médias empresas. Como apresentou Marcos Troirro, presidente do banco, durante a 12ª cúpula do BRICS. Em julho, o Brasil também foi beneficiado com um empréstimo de 1 bilhão de dólares para o pagamento do auxílio emergencial. Além dos projetos relacionados diretamente à pandemia, a instituição também aprovou propostas de financiamento de infraestrutura. Durante o seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Banco do BRICS tem atendido as expectativas do grupo em termos financeiros e de governança e destacou a parceria vírus e no desenvolvimento de projetos brasileiros. O processo de gestão do banco é parte fundamental do nosso compromisso com uma nova arquitetura financeira internacional. Congratulamos a parceria do MDB com o governo brasileiro no combate aos efeitos da pandemia sobre a renda dos brasileiros.
Saudamos também a contribuição em projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, especialmente nos setores de energia renovável, transporte e mobilidade urbana e água e saneamento básico. Ao todo, o Banco dos BRICS é responsável por 65 projetos, representando 21 bilhões de dólares. Segundo o presidente Marcos Troirro, mesmo num ano desafiador como esse, foi possível explorar mercados internacionais com êxito. Aqui no Brasil, contribuiu para isso a flexibilização das relações de comércio, como avalia o economista José Luiz Pagnussat. Nós batemos recordes de exportação de soja, recordes de exportação de carne, ou seja, nós conseguimos conquistar um grande número de novos mercados, que eram mercados com restrições a produtos brasileiros e que com a flexibilização que ocorreu durante a pandemia, esses mercados foram conquistados e certamente não vamos perder mais, até porque os nossos produtos são de excepcional qualidade. Criado em 2014 com capital inicial de cerca de 50 bilhões de dólares e capital autorizado de 100 bilhões de dólares, o Banco dos BRICS procura ser uma alternativa a instituições como o Banco Mundial ou o Fundo Monetário Internacional, financiando projetos a condições mais vantajosas para países em desenvolvimento. A ideia é resolver os gargalos que limitam o crescimento, como é o caso dos projetos de infraestrutura, de acordo com o cientista político Ricardo Caldas, professor da Universidade de Brasília. Para você escoar a produção de países continentais, como é o caso da maior parte dos membros, né, China, Rússia, Índia e Brasil, você precisa de investimentos muito pesados, que quando você tem uma instituição como o Banco do BRICS, que se dispõe a fazer e cobrir essa lacuna, você tem como acelerar o crescimento econômico para que toda a economia funcione de uma maneira muito fluida. O novo Banco de Desenvolvimento está sediado em Xangai, na China. Em julho deste ano, o Senado Federal aprovou a inauguração da primeira representação aqui no Brasil, em São Paulo. Reportagem Natália Kozlik. A reabertura gradual do comércio, da indústria e do setor de serviços está indicando uma retomada mais forte da economia. Com isso, o Ministério da Economia refez as previsões, indicando que os impactos do coronavírus vão ser menores do que as projeções anteriores. A última previsão era de uma queda no produto interno bruto, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, de 4,7% neste ano. Agora, ela caiu para 4,5%. O produto interno bruto, PIB, é a soma de todos os bens e riquezas produzidos no país e serve como um dos principais indicadores para medir a evolução da economia. Em setembro, o governo previa uma queda de 4,7% do PIB este ano. Agora, 4,5%. Essa expectativa de uma recuperação mais acelerada se deve à diminuição dos efeitos da pandemia, como explica o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Nós estamos muito convictos de que, a partir agora de outubro, o setor de serviços está cada vez mais forte e vai garantir a tração necessária para entrarmos em 2021 em boa velocidade de crescimento do PIB. Para o ano que vem, a estimativa é de crescimento da economia em 3,2%. Os dados estão no boletim macrofiscal divulgado nesta terça-feira, que revisou também a previsão de inflação. A alta nos preços dos alimentos foi a responsável pelo salto de 1,83% para 3,13% no índice para este ano. O subsecretário de Política Macroeconômica, Fausto Vieira, acredita que a alta é temporária. Essa elevação, ela é localizada e temporária. No próximo ano, como diversos indicadores históricos mostram que quando a inflação de alimentos sobe de forma tão elevada, no próximo ano espera-se uma volta para a normalidade ou mesmo uma deflação. A indústria e o comércio já vinham demonstrando recuperação desde o terceiro trimestre deste ano. E esse quarto trimestre foi puxado pelo setor de serviços, o que deixa o governo federal otimista em relação à geração de empregos para o ano que vem,
como detalha Adolfo Saxida, secretário de Política Econômica. Os dados são muito claros, que o grosso do desemprego está vindo do setor informal. À medida que o setor de serviços retorna, rapidamente esse setor volta a contratar. À medida que o distanciamento social diminua, rapidamente você tem a contratação de informais. Então, o emprego vai aumentar em 2021. Para o presidente do Conselho de Economia do Distrito Federal, César Bergo, os dados mostram um cenário positivo para o futuro próximo. Nos próximos anos, 2021, 2022, já vamos apresentar um crescimento no nosso produto interno, né? E a inflação também, ela demonstra essa preocupação, mas nos próximos anos ela vai ter um comportamento próximo à meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Para 2023 e 2024, a equipe econômica manteve as projeções de crescimento da economia em 2,5%. Reportagem Luciana Colares de Holanda. A Caixa começou hoje o pagamento da terceira parcela de extensão do auxílio emergencial, no valor de R$ 300 para os beneficiários do Bolsa Família. Cerca de 1.600.000 pessoas que possuem o NIS, o número de identificação social final 1, receberam mais de 420 milhões de reais. Durante todo este mês, mais de 16 milhões de beneficiários do Bolsa Família vão receber mais de 4 bilhões de reais. 54 anos promovendo as belezas e os destinos do Brasil. A Embratur é a agência responsável por divulgar o país afora, atraindo turistas e gerando economia e renda. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de uma cerimônia para marcar o aniversário do órgão. A ideia é fortalecer ainda mais o trabalho da Embratur, principalmente no pós-pandemia. Criada em 1966 e antes focada na promoção interna do turismo brasileiro, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo passou a ser responsável pela divulgação turística do Brasil no exterior, promovendo nossos destinos, produtos e serviços ao redor do mundo. Na cerimônia realizada no Palácio do Planalto, o presidente da Embratur, Gilson Machado, reforçou que o turismo brasileiro pode ser um grande motor da economia, como é o agronegócio. A ideia é resgatar o potencial turístico, especialmente após a pandemia do coronavírus. Segundo ele, o setor já mostra sinais de recuperação. O Brasil é o país que tem o maior potencial no período pós-pandemia. E hoje, de acordo com dados do Ministério do Turismo, já estamos 88% do nosso fluxo de turistas internos recuperados. Temos as nossas companhias aéreas voltando a trabalhar em torno de 80% das operações e alguns hubs já estão 100%, como é o aeroporto de Recife, que já ultrapassou os números de 2019. E para ampliar o trabalho da Embratur, em maio deste ano, o presidente Jair Bolsonaro autorizou a mudança de status da Embratur, passando de instituto à agência. A operação era uma demanda antiga do setor para dar mais independência e agilidade às políticas, permitindo inclusive parcerias com o setor privado para ações de promoção do turismo. Ainda durante o evento, o presidente da Embratur destacou as vantagens naturais do Brasil, como o meio ambiente, as florestas, além do potencial náutico que o país tem com seus mares, rios e lagos. Ele ressaltou também a escolha recente do Brasil para sediar um dos escritórios da Organização Mundial do Turismo ligada à ONU. Reportagem Daniele Popov. Prevenir e alertar sobre os partos prematuros. É o Novembro Roxo. Você vai ouvir daqui a pouco sobre os cuidados aos bebês prematuros e os direitos das mães para tentar evitar que os partos ocorram antes do tempo. O presidente Jair Bolsonaro participa amanhã da entrega de títulos de propriedade de terra a mais de 3.200 produtores rurais de Goiás. O documento é uma demanda antiga desses produtores assentados pela reforma agrária. E muitos já fazem planos para investir e aumentar a produção, gerando mais renda para milhares de famílias. Dos 20 hectares de terra que possuem no assentamento Bom Sucesso, na área rural de Flores de Goiás, 170 quilômetros de Goiânia, o seu José Domingos Alves da Costa planta quiabo, maxixe, feijão e mais uma variedade de frutas, legumes e verduras. Lá se vão 17 anos
produzindo numa terra em que não tem o título de propriedade. O título é bom, favorece para nós todo mundo aqui dentro, porque a gente pode fazer um empréstimo, um financiamento, né? Aí consegue o capital para poder expandir mais o plantio. O seu José é um dos 3.215 produtores rurais que vão receber o título da terra em Goiás. São famílias de 57 assentamentos em 31 municípios goianos. Só este ano, o INCRA emitiu mais de 40 mil documentos para beneficiários da reforma agrária em todo o país. O presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho, destaca que o trabalho do Instituto não acaba com a entrega do título da terra. Além da continuidade da aplicação de políticas de crédito ainda devidas a esses produtores, também a manutenção de estradas vicinais, a aplicação de assistência técnica e outros programas de governo. Por ano, a produtora rural Tatiana da Silva Oliveira colhe 1.200 sacas de maracujá. Da terra, ela também tira limão, melancia e quiabo. Os produtos garantem o sustento da família. Na expectativa do título de propriedade definitivo, Tatiana faz planos. Futuramente, estruturar mais o negócio, porque a gente não pensa em parar. Evoluir o negócio que a gente tem, fazer crédito, porque a gente precisa muito, você pode ver que é muita mão de obra, que é nosso sustento. Para o presidente da Associação dos Assentados de Bom Sucesso, Enisvaldo Araújo Brito, o título da terra representa uma alforria para os produtores rurais. A partir do momento que o produtor tem seu título e faz uma escritura, ele pode andar com suas próprias pernas. Além da entrega dos títulos de propriedade, o governo vai assinar ordem de serviço para dar início às obras de melhoria das vias que dão acesso aos assentamentos localizados em Flores de Goiás e São João da Aliança. São previstos investimentos de R$2.850.000. De Flores de Goiás, Luana Karen. A gravidez é sempre um momento especial na vida dos pais. E de maiores cuidados com a saúde da mãe, para que tudo ocorra bem. No ano passado, o nascimento prematuro foi a principal causa de mortalidade infantil em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Aqui no Brasil, 11% dos partos ocorrem antes do tempo. Por isso, este mês ocorre o Novembro Roxo, lançado hoje no Dia Mundial da Prematuridade. Se um recém-nascido já precisa de inúmeros cuidados, imagine um bebê que nasceu antes do tempo. No Brasil, por ano, nascem quase 300 mil prematuros, o que nos coloca na 10ª posição no ranking mundial. Esses bebês podem ter dificuldades, por exemplo, para respirar ou se manterem aquecidos, e as complicações podem deixar sequelas. Um pré-natal bem feito pode ser a chave para evitar esses problemas, como explica a médica neonatologista Misa Vidigal. Hoje em dia, nós conseguimos salvar crianças de 24 semanas. E é importante que, ao nascer, ele seja muito bem atendido nos primeiros dias, nos primeiros meses, no primeiro ano, para que ele não seja somente um bebê que sobreviveu a um parto prematuro, mas um bebê que tenha qualidade de vida e que seja um adulto produtivo. Para prevenir e alertar sobre o crescente número de partos prematuros, ações de conscientização são realizadas em novembro em todo o mundo. É o Novembro Roxo. E nesta terça-feira, Dia Mundial da Prematuridade, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos promoveu um debate pela internet sobre os direitos e desafios das mães de bebês prematuros. Entre as ações discutidas, um ato de amor muito simples e que pode fazer a diferença no desenvolvimento dos prematuros é a doação de leite materno. Foi isso que ajudou os gêmeos da Tayane Parente, que nasceram com 34 semanas. Se eu pudesse agradecer a todas as mãezinhas que doaram leite para eles, eu agradeceria imensamente, porque foi muito importante para os dois e para todos os bebês da maternidade, que são prematuros ou não, que estão dentro de UTI e precisam de leite materno. A diretora do Departamento de Política das Mulheres do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Terezinha Neves, convida todos a participarem da conscientização sobre os cuidados com os bebês prematuros, iluminando os prédios de roxo. Temos trabalhado todo ano para divulgar todos os espaços, para quem puder contribuir, seria super importante. Aos poucos nós vamos conquistando mais e mais espaços. Implantada em todo o Sistema Único de Saúde, a Rede Cegonha assegura às mulheres o direito à atenção humanizada na gravidez, no parto e pós-parto, com exames, consultas pré-natal e preparação física e psicológica para o parto,
além de acompanhamento após o nascimento. Reportagem Caroline Blaut. O Brasil está investindo no desenvolvimento de novas tecnologias para tornar os carros fabricados no Brasil mais econômicos e competitivos no mercado internacional. É o programa Rota 2030. O programa Rota 2030 é uma política de estratégia elaborada pelo governo federal que define regras para a fabricação de automóveis produzidos e comercializados no Brasil nos próximos 15 anos. Consiste em um conjunto de normas e diretrizes que os fabricantes instalados no país precisam obedecer, visando maior competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional. Em contrapartida, recebem incentivos fiscais. A rede de inovação conta hoje com 28 centros de pesquisas credenciados. A empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, Embrapi, tem um papel fundamental na escolha de novos parceiros, como garante o diretor de planejamento e relações institucionais da Embrapi, José Luiz Goffman. A Embrapi possui modelos variados de apoio à inovação, então tem modelos específicos para pequenas empresas e startups, modelos para grandes empresas e modelos para projetos cooperados que envolvem mais que uma empresa, ou seja, procurando estimular. Dessa forma, você consegue ajudar o setor produtivo a ser mais competitivo. 5 novas unidades de pesquisa serão credenciadas pela Embrapi e vão receber 15 milhões de reais. E a expectativa é gerar cerca de 45 milhões de reais em projetos de inovação. Entre as metas está o desenvolvimento de soluções para reduzir o consumo de combustíveis em veículos novos. A ideia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações é aplicar esse modelo de desenvolvimento em outros setores da economia, como defende o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Tenho certeza que aplicado em vários setores do país, isso aqui podia alavancar ainda mais esses resultados que a gente tem. Através desse tipo de atividade que a gente consegue não só recuperar da pandemia, mas colocar o Brasil na posição que ele merece. A startup Prevision já é uma das parceiras da Embrapi. O diretor executivo da startup, Ivan Viana, fala da importância de participar do projeto Rota 2030. Vimos na Embrapi o parceiro ideal para aportar não só um time de competência técnica e de excelência que suportasse o desenvolvimento da nossa solução, mas também os recursos financeiros. O plano Rota 2030 é dividido em 3 etapas, com duração de 5 anos cada, totalizando 15 anos para a conclusão de todo o projeto. Reportagem Cleide Lopes. O Ministério da Saúde divulgou os números do coronavírus. O número total de casos confirmados é de 5.911.758. 166.699 pessoas morreram de Covid-19. E essas foram as notícias do governo federal. Uma boa noite para você e até amanhã. Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, destaca a importância da democracia em fórum internacional. Justiça de São Paulo determina que a Universidade de Campinas matricule estudante aprovada como cotista para medicina. Para a STJ, apenas situações excepcionais obrigam o plano de saúde a reembolsar as despesas fora da rede credenciada. Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão. E eu sou Walter Lima. Soberania Popular e Cidadania foram destaques de palestra de Luiz Fux em Fórum Internacional. O encontro virtual discute a relação das cortes constitucionais com a democracia e a garantia dos direitos fundamentais diante da crise gerada pela Covid-19. Carlos Ribeiro. Luiz Fux destacou as eleições brasileiras realizadas no último domingo como exemplo da soberania popular. Ele citou o célebre discurso do presidente norte-americano Abraham Lincoln para destacar a importância de um governo democrático. Judiciário sem democracia é efetivamente um corpo sem alma. E a grande fórmula da democracia ainda continua sendo o governo do povo, pelo povo e para o povo. O ministro Gilmar
participou do evento e destacou a importância do fórum. Segundo ele, não é exagero falar que importantes políticas públicas foram frutos desse intercâmbio que se repete há 8 anos. O ministro Ricardo Lewandowski determina acesso imediato do ex-presidente Lula a dados do acordo firmado pela Odebrecht. Segundo o ministro, não cabe ao juízo impor quaisquer condições para o amplo acesso da defesa aos elementos de prova. Daiane Garcês. Ricardo Lewandowski determinou que a 13ª Vara Federal de Curitiba libere imediatamente o acesso da defesa aos trechos do acordo de leniência firmado entre a Odebrecht e o Ministério Público Federal, que façam referência ao ex-presidente. O acordo foi no processo em que Lula é acusado de receber um imóvel em São Paulo e um apartamento em São Bernardo do Campo como propina por favorecimento à construtora. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma Universidade Estadual de Campinas a matricular uma estudante aprovada como cotista no vestibular de medicina. Segundo o processo, a estudante foi impedida de se matricular porque a comissão de averiguação do vestibular não a reconheceu como parda, conforme ela havia declarado. A desembargadora que relatou o caso destacou que na época da inscrição os critérios para avaliação do fenótipo dos candidatos não eram precisos e só foram divulgados posteriormente. A magistrada ressaltou que é preciso ter método de avaliação claro e previamente estipulado para atender os princípios da publicidade, da impessoalidade e da segurança jurídica. O plano de saúde só é obrigado a reembolsar despesas médico-hospitalares fora da rede credenciada em situações excepcionais, como a falta de estabelecimento ou profissional credenciado no local. Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. O consumidor no Espírito Santo ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra a operadora do plano de saúde após ela se negar a cobrir uma cirurgia feita por médico e em hospital fora da rede credenciada. No STJ, o pedido de indenização foi negado e a segunda sessão unificou o entendimento entre as terceira e quarta turmas sobre esse assunto. Para o ministro relator Marco Aurélio Belize, o Tribunal Estadual reconheceu que o procedimento realizado pelo consumidor não se enquadrava como urgência ou emergência, o que, por falta de previsão legal e contratual, não justifica o reembolso das despesas. Justiça proíbe realização de obras ou intervenções sem licenciamento ambiental na Marina do Davi, em Manaus, Amazonas. Proprietários de estabelecimentos flutuantes e a Associação de Canoeiros foram denunciados por construção que causava dano ao meio ambiente. Marisa Lumena. Segundo a ação civil pública movida pelo Ministério Público, empresários e a Associação de Canoeiros realizavam uma construção que não possuía sistema de esgoto, fossa nem sumidouro. Com isso, todos os dejetos eram lançados diretamente no Rio Negro. A Justiça determinou que os licenciamentos da obra só sejam liberados após a apresentação de projeto técnico para a destinação dos resíduos. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br. Siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Os senadores consideram que falha de fiscalização da ANEEL contribuiu para apagão no Amapá. Economistas preveem menor queda do PIB brasileiro para o ano que vem. O senador pede investigações do Ministério Público sobre ataques ao portal do TSE. Boa noite. Durante a audiência com o diretor-geral da ANEEL, André Pipitone, senadores declararam que a agência não cumpriu seu papel de fiscalização com a empresa responsável pela geração de energia no Amapá. Para o senador Lucas Barreto, se a ANEEL tivesse fiscalizado e regularizado a cobrança de tarifas, os amapaenses não estariam passando por tanta dificuldade nesse momento. O estado já está há 15 dias sem fornecimento elétrico normalizado e a previsão é que o serviço seja totalmente retomado somente em 26 de novembro.
Repórter Marcela Cunha. 13 cidades no Amapá estão em sistema de rodízio desde 3 de novembro, após um incêndio na principal subestação na capital. Segundo o Pepitone, apagões são fatalidades que também acontecem em países de primeiro mundo, como os Estados Unidos. Eu não quero, de maneira alguma, justificar o que está acontecendo no Amapá, mas quero contextualizar a Vossa Excelência que nenhum sistema elétrico é imune a intercorrências, nenhum sistema elétrico ele é infalível. Para o autor do requerimento de convite à ANEEL, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, não há paralelo no mundo para a situação no estado, que ainda não teve restabelecido o fornecimento de água potável. Nós ficamos 4 dias sem fornecimento de água nenhum. Como vamos ter acesso à higiene básica, que é pré-requisito para impedir a disseminação da pandemia? Nesta terça-feira, cerca de 40 geradores termoelétricos chegaram ao Amapá para garantir o fornecimento de energia até a instalação de um segundo transformador na estação que pegou fogo. Durante a audiência, André Pepitone também afirmou que a ANEEL pode colaborar com o Ministério Público Federal numa ação civil pública contra os responsáveis pelo blackout no Amapá. Segundo ele, é preciso buscar no judiciário outros danos que não estão abrangidos do ponto de vista da ANEEL, como danos morais, lucros cessantes e danos emergentes. Já do ponto de vista da regulação, o diretor declarou que a ANEEL vai garantir que todos os consumidores que tiverem equipamentos queimados por falta de alimentação de energia sejam ressarcidos dentro do setor elétrico. A Instituição Fiscal Independente, IFE, revisou a queda do PIB em 2020 de 6,5% para 5%. A expectativa é que a economia também cresça um pouco mais que o previsto no próximo ano. Apesar das boas notícias, o diretor da instituição, Felipe Salto, alerta que o teto de gastos tem risco elevado de ser rompido em 2021. A reportagem é de Bruno Lourenço. O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, prevê agora que a economia deve encolher 5% neste ano e não mais 6,5% previstos há 2 meses. Isso porque as medidas de restrição à circulação tomadas no início da pandemia acabaram mais cedo e o auxílio emergencial durou mais do que o esperado. Mas Felipe Salto diz que o cenário de 2021 ainda é muito incerto, porque ninguém sabe se virá uma segunda onda do novo coronavírus e se o governo pagará algum tipo de auxílio à população. E daí se coloca também a discussão a respeito da retirada desses estímulos, não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista da recuperação da economia no ano que vem. Após uma queda de 5% neste ano, a expectativa da IFE é que o PIB cresça 2,8% no ano que vem. Outra boa notícia é que a expectativa do déficit primário caiu de 877 para 779 bilhões de reais. A IFE, entretanto, mantém um alerta de que é alto o risco de o Brasil extrapolar o teto de gastos no próximo ano e que a dívida bruta do governo deve atingir os 93% do PIB no ano que vem e superar os 100% em 2024. Nayara Oliveira, que participou do programa Jovem Senador em 2019, foi eleita vereadora na cidade de Buritis, em Rondônia. Nayara foi a 4ª candidata mais votada na cidade. O repórter Rodrigo Rezende traz mais detalhes. Participante do programa Jovem Senador em 2019, Nayara Oliveira foi eleita vereadora em sua cidade, Buritis, em Rondônia. Ela ressaltou que a experiência do jovem senador mudou sua relação com a política. Ela foi a 4ª vereadora mais votada na cidade, com 347 votos, e antecipou que são vários os desafios para o desenvolvimento do município. Existem muitas coisas a serem feitas. A principal delas, que está um pouco acima do alcance de um vereador, bem acima, que é uma energia de qualidade. Hoje a gente não tem. Como que vai vir empresa se não temos uma energia de qualidade? E isso é um trabalho feito com a Câmara Municipal, feito com o nosso prefeito e feito aí com o apoio de deputados. É possível, né? Mas a maioria tem que ter o mesmo intuito, que é trabalhar para o desenvolvimento do município. Eleita pelo Partido Republicanos, Nayara Oliveira tem 19 anos e será a única mulher entre os 11 vereadores de Buritis. E a eleição deste ano resultou em um número maior de mulheres candidatas e eleitas. Com o resultado das urnas, as mulheres vão representar 12,2% dos prefeitos escolhidos no país.
O repórter Pedro Pincer tem mais informações. Além do registro recorde de candidaturas femininas em 2020 na disputa pelas prefeituras e câmaras municipais, eleitas, reeleitas ou que continuam na disputa do segundo turno também cresceram. Os resultados finais serão consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral na sexta-feira. Até o momento, dados oficiais mostram que 12,2% das prefeituras elegeram mulheres. Na eleição de 2016, esse número foi de 11,57%. De um modo geral, a participação feminina na política já caminha para além da cota obrigatória de 30%, reservada pelos partidos. De acordo com a Justiça Eleitoral, no pleito desse ano, as mulheres representaram 33,6% do total de candidatos, superando o maior índice das 3 últimas eleições, que não passou de 32%. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, ressaltou que essa foi a primeira eleição municipal em que estava valendo não só a cota partidária de 30% de candidatas, mas também a decisão do STF, que destina 30% do tempo de rádio e TV e a mesma porcentagem do fundo partidário para as mulheres. Simone lembrou que há 2 anos houve um recorde histórico de deputadas eleitas. Para ela, os números atuais também precisam ser celebrados. Se comemoramos há 2 anos atrás, também temos que comemorar esse avanço no percentual. Pouco ainda, somos 15% a partir de agora de vereadoras no Brasil, mas contando que éramos 11% há 4 anos atrás, a passos lentos estamos evoluindo. Das 57 cidades que terão segundo turno, 18 têm mulheres concorrendo, sendo que em uma delas só há mulheres na disputa, Ponta Grossa, no Paraná. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, pediu ao Ministério Público Federal que investigue os ataques ao portal do TSE. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral reafirmou que o atraso na divulgação das votações não comprometeu o resultado do primeiro turno. Repórter Érica Christian. Somente no domingo foram registrados mais de 430 mil acessos simultâneos ao site do TSE para derrubá-lo. Para Alessandro Vieira, a ação tem o objetivo de desmoralizar o processo eleitoral. É indispensável que se tenha uma investigação rápida e muito segura para que todo brasileiro possa ter a tranquilidade que seu voto vai ser computado corretamente. Alessandro Vieira também solicitou ao TSE explicações sobre a centralização da soma de votos em Brasília, o que atrasou a divulgação dos resultados. Até então, a totalização era feita por cada tribunal regional. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, esclareceu que o problema de processamento do volume grande de dados não comprometeu a fidelidade da escolha dos eleitores. Não há nenhuma razão para desacreditar do sistema que está aí desde 1996 e que no mesmo dia em que ocorrem as eleições com 113 milhões de eleitores, foi capaz de divulgar o resultado com absoluta fidelidade à vontade popular. A empresa responsável pelo supercomputador já foi acionada para evitar problemas no segundo turno. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Governo votar incentiva a navegação. A oposição promete obstruir. Relatora propõe conduta única para casos de reações adversas à vacina. A ANEEL diz que relatório sobre causas do apagão no Amapá sai em 10 dias. Boa noite. O apagão que atinge o Amapá desde o início de novembro foi discutido hoje em audiência realizada pela Comissão Mista que acompanha as ações econômicas de combate à pandemia de Covid-19. No debate, o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica informou que o relatório sobre as causas do apagão estará pronto em 10 dias. Ele disse ainda que, se for comprovada negligência da empresa responsável, as sanções podem ir de multa ao fim da concessão. Acompanhe a reportagem de Silvia Munhato. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone da Nóbrega, diz que dentro de 10 dias deve estar concluído o relatório que indicará as causas do apagão no Amapá, que começou no dia 3 de novembro e ainda não terminou. Ele afirmou aos parlamentares da Comissão Mista do Congresso, que acompanha as ações de combate à pandemia, que caso seja apontada negligência da empresa LMTE, concessionária de transmissão de energia no Estado, as ações podem variar de multas até a solicitação de extinção da concessão.
O diretor disse que a subestação de Macapá tem 2 transformadores, sendo que um virou sucata após um incêndio e o outro teve que ser recuperado. Mas ele disse aos parlamentares que a subestação não apresentou nenhum indício de problemas desde 2015. A ANEEL fez uma fiscalização na subestação de Oriximiná em fevereiro de 2019 e multou a empresa por falhas comprovadas. Segundo André da Nóbrega, o monitoramento é feito por indícios, já que o sistema de transmissão de energia brasileiro tem 1.418 linhas e 409 subestações. A LMTE é responsável por 6 linhas e 4 subestações. Nós tínhamos 3 transformadores em Amapá. A falha de mais de um transformador era um evento totalmente improvável do ponto de vista da engenharia, mas é uma realidade, aconteceu. Agora, como disse, equipamentos não são a prova de negligência. E é aqui que a fiscalização da ANEEL vai atuar e nós não vamos tolerar essa negligência. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, disse ao diretor que um dos transformadores estava em manutenção há 1 ano e que não havia alternativa em caso de falha no outro. O diretor da ANEEL disse que a empresa concessionária poderá ter que pagar multas de até 2% do seu faturamento por cada falha comprovada e a legislação também permite a agência intervir na empresa ou solicitar a extinção da concessão. Sobre os danos causados aos consumidores, o diretor disse que as leis prevêem a indenização de equipamentos queimados, mas explicou que os danos morais podem ser buscados por ações judiciais, inclusive uma ação civil pública. André da Nóbrega relatou que novos geradores de energia estão sendo montados esta semana e a situação deve melhorar logo. Ele ainda sinalizou para uma varredura em todo o sistema, ainda este ano, para detectar eventuais problemas. Vários parlamentares criticaram as tentativas de privatização do setor, principalmente da Eletrobras, por causa de situações como a do Amapá. Mas a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, disse que o país não pode deixar de privatizar. Eu vejo que a privatização é algo fundamental e nós não podemos deixar que uma situação dessa, que é uma situação seríssima, atinja uma agenda tão importante para o desenvolvimento do país. André da Nóbrega disse que para dar mais segurança ao sistema do país como um todo, é necessário investir cerca de 88 bilhões de reais no setor até 2022. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhago. Economia. Um debate está sendo travado no Congresso desde dezembro de 2016, quando foi aprovada a emenda constitucional 95, que congelou o teto dos gastos públicos. Neste ano, a discussão tomou uma proporção maior em função da pandemia do novo coronavírus, que travou a economia e impôs gastos públicos muito além dos previstos. Enio Verri, do PT do Paraná, considera que a emenda 95 já é um freio para a economia em tempos normais. Agora, durante a pandemia, ele ressalta que seria uma insensibilidade do governo manter o congelamento nos gastos públicos. Acho que o teto de gastos não ajuda no desenvolvimento econômico. A concepção que eu tenho é que se o governo gasta, por exemplo, em infraestrutura, se ele investe em estradas, usinas, as empresas vão trabalhar para o governo, vão gerar emprego, vão contratar pessoas, vão pagar impostos, aumenta a arrecadação do governo e com isso equilibra os gastos. O primeiro aspecto que eu observo, em épocas normais, não agora, é que o teto de gastos ele contém o investimento, ele freia a economia e pode levar, inclusive, ao processo de recessão econômica. Por isso é que eu entendo que a emenda constitucional 95, por conta da pandemia, primeiro, por conta da pandemia, é inevitável, ela estoura mesmo e é normal que estoure, e se não estourasse, seria uma intensidade gigantesca do governo, seria um absurdo. Para Enio Verri, o teto de gastos precisa ser revisto com ou sem pandemia, pois em sua avaliação, dinamizar a economia é papel do Estado. Já Heitor Freire, do PSL do Ceará, discorda da opinião de que o país precisa flexibilizar o teto de gastos, principalmente em razão da pandemia. Por ser uma situação excepcional, o Brasil deve fechar 2020 com um déficit alto, mas ainda assim, para ele, não se justifica mudar o teto. O deputado lembra que a emenda 95 foi editada para evitar que o país gaste mais do que arrecada. Eu não apoio qualquer flexibilização no teto de gastos. Entendo que esse ano é um ano especial. É um ano que nós tivemos aí uma pandemia, é uma crise mundial, Estados Unidos, Japão, toda a Europa, a África, ou seja, todos estamos sentindo. Então, esse ano é um ano especial, que eu acredito que nós vamos fechar o ano com déficit já na casa dos trilhões.
porém, em uma normalidade, a conta ela tem que fechar. Isso aí é o princípio básico de qualquer de contas. Então, ela segue uma lógica. Eu não qualquer flexibilização, qualquer furo de gasto. Para Heitor Freire, o dinheiro tem que ser tratado de forma respeitosa, porque ele é do cidadão que paga impostos. Votação. A Câmara tem sessão do plenário marcada para amanhã com apenas 2 itens na pauta, mas a expectativa de votação de outras propostas. Porém, os deputados da oposição prometem continuar obstruindo as votações. A indefinição quanto ao comando na Comissão Mista de Orçamento também pode levar partidos da base de sustentação do governo a participar da obstrução, que tem impedido a votação de projetos na casa, como conta a repórter Paula Bittar. Na pauta, uma medida provisória que autoriza o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a prorrogar contratos de pessoal por tempo determinado e um projeto de lei, o chamado PL do Mar, que libera progressivamente o uso de navios estrangeiros na navegação entre portos nacionais, sem a obrigação de contratar a construção de embarcações em estaleiros brasileiros. Essa proposta de autoria do Executivo está com a urgência constitucional vencida e, por isso, impede a análise de outras propostas. O líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, acredita que será possível destrancar a pauta e permitir a análise de outros itens considerados importantes. A nossa expectativa para as votações da próxima semana é de vencermos a votação da BR do Mar, o projeto da cabotagem, que está trancando a pauta já há bastante tempo, e avançarmos na negociação de demais matérias. Vamos setor independente, a questão dos projetos de lei que tratam dos fundos públicos e da renegociação com os estados, e avançarmos também em pautas importantes para a questão econômica do Brasil. Ao sair de reunião com o presidente Jair Bolsonaro na semana passada, Barros já havia anunciado prioridade para as propostas que tratam de autonomia do Banco Central e de ajuda da União aos estados. A outra proposta citada por Barros é a que libera verbas de fundos públicos para enfrentamento da pandemia de Covid-19. Mas a oposição promete continuar trabalhando para impedir qualquer votação pelo plenário, enquanto a medida provisória 1000, que prorrogou o auxílio emergencial, mas na metade do valor, ou seja, R$300, não for pautada. Os deputados de oposição querem tentar retomar o valor inicial do auxílio de R$600, como comentou a líder do PCdoB, deputada Perpétua Almeida, do Acre, que afirma que também não há acordo para o PL do Mar. É preciso manter a renda das pessoas que perderam o emprego durante essa pandemia. E para isso, nós da oposição queremos votar a medida provisória 1000, porque o governo cortou pela metade o auxílio emergencial. Esse é o principal motivo de nós da oposição estarmos fazendo a obstrução. Por outro lado, o governo quer votar o projeto de lei da cabotagem, que desmonta toda a indústria naval do país. Vamos ter que ter muita conversa para chegar no entendimento. A obstrução de partidos da oposição vem sendo acompanhada por partidos como Avante, PL, PP e PSD, mas por outro motivo, as disputas na instalação da Comissão Mista de Orçamento. Esse cenário também poderá dificultar as votações nesta semana. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, alertou para o risco de piora na economia, caso a base do governo continue a obstruir a pauta do plenário e impeça a votação de propostas importantes. Para esta semana, Maia disse que pautaria a proposta de emenda à Constituição que institui cota para mulheres nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. A proposta de emenda à Constituição que institui cota para mulheres nas 3 esferas do Poder Legislativo foi aprovada por unanimidade na comissão especial que analisou a matéria. A PEC estabelece que a cota será aumentada de forma gradativa, ou seja, 10% na primeira legislatura a partir da promulgação da emenda, caso aprovada, 12% na segunda e 16% na terceira legislatura. Coordenadora da bancada feminina da Câmara, professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, afirma que a garantia de vagas para as mulheres vai dar um estímulo maior para que elas se candidatem a cargos políticos. A PEC não só estabelece número, mas ela estabelece critérios, né? Não é
Qualquer quantidade de votos tem, logicamente, percentual, cláusulas de barreira. Nós acreditamos num efeito político, eu diria a médio prazo, quase curto prazo, mas com uma eleição municipal, em que você recruta mais vereadoras. Essas mulheres serão potenciais deputadas estaduais, deputadas federais, prefeitas. É um ciclo positivo, né, com a presença da mulher na política. Então, acho que tem um excelente efeito. Pouco mais de 32% dos prefeitos eleitos em primeiro turno nas eleições do último domingo são negros. Definição que depende de autodeclaração e que inclui pretos e pardos. A proporção ainda está longe dos 56% que essa parcela da população representa na sociedade, mas é um avanço. Nas eleições municipais de 2016, os prefeitos negros somaram 29,2%. Quem traz mais informações é o repórter Cláudio Ferreira. O destaque foi para a população quilombola. Foram eleitos 56 vereadores em vários estados, além do vice-prefeito de Alcântara, no Maranhão, Nivaldo Araújo, e um prefeito. Vilmar Souza Costa, conhecido como Vilmar Calunga, vai ser o primeiro remanescente de escravos a comandar o município de Cavalcante, no norte de Goiás, que tem pouco mais de 9 mil habitantes. Vilmar promete um mandato colaborativo, com ênfase em saúde, educação e geração de emprego e renda. Ele conta que a campanha foi feita com pouco dinheiro e muitas visitas. Dentro do processo político, a gente sempre é excluído, né? Então, para ter esse reconhecimento, foi um trabalho árduo, mas graças a Deus a gente teve o apoio da comunidade e teve o apoio das pessoas também, que não é calunga, né? O deputado Joseildo Ramos, do PT da Bahia, reconhece que ações afirmativas têm feito o sistema eleitoral avançar. Em agosto deste ano, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que os recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral sejam destinados de forma proporcional às campanhas dos candidatos negros. O parlamentar destaca, no entanto, que medidas como essa não são suficientes, porque as condições de vida diminuem a chance de luta da população negra por participação política. Enquanto as condições socioeconômicas e as políticas de educação, de trabalho, renda, saúde e as próprias oportunidades não consigam romper as barreiras do racismo estrutural que persistem na estrutura do Estado brasileiro, a subrepresentação vai perdurar por muito tempo. O deputado Joseildo Ramos acrescenta que, apesar dos números das eleições deste ano, a questão não é somente quantitativa. De nada adianta ter negros nos espaços de poder se os que lá estiverem neguem a luta pela completa emancipação do povo preto no Brasil. Para o cientista político Márcio Coimbra, o Brasil precisa se modernizar, incluir na representação política efetiva as chamadas minorias, que no caso dos negros e das mulheres, por exemplo, nem são numericamente inferiores. Ele ressaltou a importância da união desses grupos no processo político e deu o exemplo dos Estados Unidos. Uma eleição, por exemplo, como a eleição do Barack Obama, ele conseguiu mobilizar como minoria, como sendo um negro concorrendo à presidência dos Estados Unidos, ele conseguiu mobilizar todas as outras minorias, que são chamados esses grupos organizados. Então, os hispânicos, as mulheres, enfim, vários setores organizados, e foram adiante com o presidente Barack Obama e foram fundamentais para sua eleição e para o seu apoio durante seu governo. Nas eleições deste ano, houve outro recorde. Pela primeira vez desde 2014, quando o critério raça passou a ser computado pela Justiça Eleitoral, o número de candidatos negros na disputa foi maior do que o de pessoas brancas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. A Comissão Externa da Câmara, que acompanha o enfrentamento à Covid-19, realizou hoje uma videoconferência com representantes da Anvisa, do Instituto Butantan e do Ministério da Saúde para debater os ensaios clínicos da vacina Coronavac no Brasil. O tema que dominou a reunião foi a suspensão dos testes clínicos com a Coronavac, conduzidos pelo Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. A suspensão ocorreu na semana passada, mas os testes já foram retomados. Quem está com a gente de novo é a repórter Paula Bittar, que traz mais informações.
Relatora da comissão externa que acompanha a pandemia de Covid-19 no país quer que o colegiado faça uma recomendação de conduta a ser adotada em caso de efeitos adversos involuntários durante testes para vacinas contra a Covid. A afirmação foi feita pela deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, durante a reunião da comissão que discutiu a suspensão pela Anvisa de testes com a vacina chinesa Coronavac após a agência ser informada pelo Instituto Butantan da morte de um voluntário. A Anvisa autorizou a retomada dos testes no dia 11, depois de parecer do Comitê Independente Internacional. Para Zanotto, é importante que se discuta uma conduta que evite constrangimentos e inseguranças. Eu queria propor que a nossa comissão nós pudéssemos construir uma recomendação, encaminhar para todos os órgãos competentes uma conduta única com relação aos efeitos adversos. Quando se paralisa um procedimento, é em função da segurança, é em função da magnitude do que nós estamos tratando. E esse tipo de comunicado ou de temporalidade não respeitada, uma ligação telefônica muitas vezes evita um constrangimento da matéria na imprensa e aí a insegurança da população. No debate, o diretor do Butantan, Dimas Tadeu Covas, destacou que até o momento os estudos têm indicado um excelente perfil de segurança para a vacina. Ele informou que o Butantan está prestes a receber parte das vacinas prontas da China e também a matéria-prima que garantirá 46 milhões de doses em janeiro. Segundo Dimas Covas, o relato enviado pelo Instituto Anvisa foi de um evento adverso grave, ocorrido mais de 25 dias após a aplicação da vacina e não de uma reação adversa, ou seja, já se sabia que não haveria relação com a Coronavac. Covas reclamou de ter tomado conhecimento da suspensão pela imprensa. Por outro lado, o gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes Lima Santos, ressaltou que quando ocorre um evento adverso grave, é importante um olhar isento para julgar se há ou não relação com a vacina. A autora de requerimento para a realização do debate, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, criticou a atuação da Anvisa. Bastava uma conversa com o Butantan para que ficasse claro que não havia razão de suspender. E pior, acabou gerando por parte do chefe de Estado um comportamento que a sociedade reagiu de uma forma impactada com o comportamento de um chefe de Estado comemorando a morte de um voluntário e uma possível não vacina existente para o povo brasileiro porque era da China. O deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo, afirmou sua confiança na Anvisa. Se foi equívoco ou não, também não é muito importante. Importante é que foi corrigido, sanado as atividades e prosseguem. Eu vejo toda essa explanação, o que nos dá plena confiança nas instituições, na Anvisa, no Butantan, na Fiocruz. Eu vou tomar a primeira vacina que for aprovada pela Anvisa. Para o representante do Ministério da Saúde no debate, Hélio Angotti Neto, a Anvisa agiu com responsabilidade na situação, tendo em vista o interesse público. Da Rádio Câmara, de Brasília, a Paula Bittar. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.